Edu. Jogo pesado porque o Atlético vem fazendo uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu na rodada passada. Ele perdeu para o Grêmio, que é um jogo difícil. É difícil vencer o Grêmio fora de casa, mas ele estreou dando uma goleada, aliás, a única até agora do Campeonato Brasileiro, em cima do Cuiabá por 4-0. O time do Cuca, hein, Edu? Não, sem dúvida. O Atlético Paranaense, ao meu ver, é aquele time que tá ali na segunda prateleira, mas dependendo se encaixar bem, por exemplo, jogou com muita autoridade. O que o Val estava dizendo é importante, né? O Atlético Paranaense é um desses times que consegue somar muitos pontos na sua própria arena, né? Diante da sua torcida. Goleou muito bem o Cuiabá na estreia, depois um resultado normal, né? Perder para o Grêmio em Porto Alegre é normal. E aí a gente tem até uma tela para mostrar que é interessante, né? Esse duelo específico entre Furacão e Inter, como tem sido parelho nos. Eu fui indo para trás, eu peguei os 10 últimos encontros. E aí a gente tem 4 vitórias do Furacão, 3 empates e 3 vitórias do Inter, né? Lembrando que aí, no caso, o Atlético Paranaense, nas duas últimas, ganhou tanto em casa quanto fora, né? Esses dois são exatamente os 2 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, podemos esperar aí um jogo muito equilibrado. É sempre equilibrado, é muito parelho esse encontro, né? Podemos dizer assim, até um clássico sulino, né? Aqui no Brasil, e o sulista, né? Se você preferir, entre Furacão e Inter. E é um jogo, Evaldo, porque o Internacional está brigando na liderança com o Flamengo. Perde na questão gols pró. Hoje, né, Flamengo e Inter são os 2 times que têm 100% de aproveitamento nas 2 primeiras rodadas. O que esperar desse confronto, o Evaldo? Lembrar que o Inter na rodada passada venceu o Palmeiras, Fabinho, sem o Ener Valencia, sem o Alan Patrick, sem o Arangue, jogadores importantes hoje nesse esquema do técnico Kudê. Eu acho que o Atlético, ele é um time muito difícil de enfrentar lá dentro da Arena da Baixada em Curitiba, né? Historicamente, talvez seja a equipe que mais tenha se beneficiado desse fator, assim, grama sintética ou semissintética, apoio da torcida. O Atlético conseguiu modernizar a sua arena sem afastar o torcedor do campo. Se você olha para outras arenas aí que foram modernizadas ao longo do tempo, especialmente para a Copa do Mundo, Maracanã é um exemplo. O distanciamento do torcedor em relação ao campo de jogo é muito grande, mas a Arena da Baixada em Curitiba preservou uma característica que é uma proximidade, né? Uma proximidade física mesmo, o calor ali do torcedor, quase uma bomboneira. E o Atlético explora muito isso. O Cuca, talvez a equipe tenha feito nessa rodada passada contra o Grêmio a pior atuação desde que o Cuca assumiu o comando da equipe aí, já conduzindo, liderando o Atlético no Campeonato Paranaense. Mas eu tendo a colocar o favoritismo um pouco, Edu, pedindo uma permissão aqui, do outro lado. Penso que o início do Inter, até pela cobrança histórica, né? O Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1979. Há uma expectativa, há uma pressão muito grande, há todo o movimento nessa direção para fazer a equipe voltar a ter uma conquista nacional. Embora o Inter tenha conquistado a Copa do Brasil de 1992, mas Campeonato Brasileiro 1979. E o torcedor, toda vez que começa uma temporada, ele começa a fazer essa conta. Então a equipe do Kudê está muito pressionada, o Inter fez muito esforço para tentar reforçar um pouco mais o elenco, aí que perdeu o Gauchão também, ficou até fora da final. Vai ser um jogo interessante, mas eu colocaria o peso na balança, apesar de ser em Curitiba, dentro dessa arena, um pouquinho mais para o lado gaúcho, sem clubismo, hein, Fabinho? Eu imaginei que você não ia ser clubista na hora de avaliar, Edu, esse confronto, que é um confronto bem equilibrado, apesar do Inter, dentro do Brasileiro, ter um momento melhor, mas acho que o fator casa faz muita diferença e você mostrou aí, no ano passado o Atlético não tomou nem conhecimento, ganhou em casa e ganhou fora, né? Exatamente, uma das vantagens tá ficando velho, né? Eu estive num dos primeiros jogos lá da Arena do Atlético Paranaense lá. Na época eu trabalhava na Gazeta Mercantil, eu fazia negócios do esporte e eu fui ver um jogo entre Atlético Paranaense e Guarani. E exatamente era isso, era mostrar a modernidade que estava sendo feita em Curitiba. Isso foi lá no início dos anos 2001, 2002, mais ou menos e tal. Bom, mas voltando para hoje, né? Voltando para o jogo, temos até
as telas de como os times estrearam no Campeonato Brasileiro, né? No caso do Furacão, essa dupla de ataque ali, o Pablo e o Canóbio, principalmente no jogo contra o Cuiabá, deu muito certo, né? Ali com o Fernandinho também jogando por trás deles, o Fernandinho com muita liberdade e tal, também as duas laterais do campo funcionando e tal, então eu ficaria de olho nessa dupla aí, Pablo e Canóbio. Pode ser que esse ano dê uma liga um pouco acima da média, vamos dizer assim, né? Óbvio que o Inter também tem a sua dupla, né? Principalmente o Borré que tá jogando muito. É verdade que contra o Palmeiras, apesar da vitória, ele perdeu um pênalti, jogou um pênalti lá, bateu um pênalti na lua, né? O Borré, mas é aquele jogador brigador, aquele jogador que funciona demais, né? E tem sido aí fundamental. Essa é a equipe que estreou, né? Lembrando, no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, né? O Inter que está com vários desfalques, né? Como o Evaldo já lembrou. Então vamos ver, é um jogo que promete demais, realmente um jogo muito interessante lá em Curitiba.